Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos continuar uma série sobre imposição de mãos. Na verdade, vamos iniciar uma série sobre a imposição de mãos. Como uma doutrina fundamental do cristianismo, nós que cremos na palavra de Deus, cremos em Jesus, assim como Jesus colocava suas mãos, orava em favor das pessoas, libertava os oprimidos, nós também cremos na doutrina da imposição de mãos. Aonde estamos baseados para isso? Lá em Hebreus capítulo 6, de 1 a 2, o texto sagrado diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino do batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Hebreus 6, de 1 a 2. Então nós vemos aqui que a doutrina da imposição de mãos é uma das doutrinas fundamentais, é uma das bases, do cristianismo. Quem crê em Jesus, quem crê na palavra de Deus, crê na imposição de mãos em favor das pessoas. Também Paulo alerta, o seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo 5, 22, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Aqui nós já vemos Paulo dando um alerta ao seu filho na fé, Timóteo, para não estar colocando as mãos, transferindo liderança, transferindo ministérios, dons sobre qualquer pessoa, mas sim sobre obreiros aprovados, pessoas que se conservam a si mesmo como puros, consagrados, dedicados ao Senhor, para que ele não se tornasse cúmplice, ou seja, conivente com o pecado de outras pessoas. Então não podemos nos precipitar. Tem que ser no momento certo, com pessoas aprovadas por Deus, pessoas abençoadas pelo Senhor. E 2 Timóteo 1,6, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Glória a Deus. E de Jesus, o exemplo está em Marcos 16, 17 a 18, onde o texto sagrado diz: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 16, 17 e 18. Então, a doutrina de imposição de mãos é uma doutrina fundamental do cristianismo. O chamado do Espírito Santo para mim e para você é para maturidade. Se queremos ser maduros, precisamos compreender essa doutrina fundamental do cristianismo. É necessário que tenhamos fundações espirituais bem alicerçadas na nossa vida e no nosso coração. A doutrina da imposição de mãos é uma progressão das 3 primeiras verdades fundamentais. Ela direciona, redireciona a nossa atenção, tirando-a de nós mesmos e colocando-a sobre os outros, em favor de outros, de forma que sejamos, eu e você, instrumentos para a glória de Deus, instrumentos de Cristo, a fim de abençoarmos outras pessoas. O fundamento do batismo no Espírito Santo nos capacita a exercermos este ministério, o ministério de imposição de mãos. A imposição de mãos pode e deve ser definida como um ato em que a pessoa põe a mão sobre o corpo da outra pessoa com algum propósito espiritual definido. Vou repetir, com um propósito espiritual definido, puro e santo diante do Senhor. Normalmente, esse ato é acompanhado por oração ou por uma palavra profética, ou por ambos, oração e palavra profética. Um bom exemplo disso é Atos capítulo 9, quando Ananias vai na direção de Paulo. Paulo estava 3 dias já acamado, cego, com a visão que ele teve do Cristo na estrada de Damasco, e ali Ananias ora por Paulo com imposição de mãos, profetiza, ora sobre ele, e a cegueira caiu por terra, seus olhos foram abertos, saiu como que escamas que haviam sobre os seus olhos, que estavam cegando Paulo, e ele liberou uma grande palavra profética
ao apóstolo Paulo. Alguns exemplos também no Velho Testamento da imposição de mãos. Os israelitas, por exemplo, impunham as mãos sobre os sacrifícios antes que fossem oferecidos diante de Deus, para significar a transferência do pecado e a identificação do pecador com a oferta. Está lá em Levíticos, capítulo 1, de 1 a 5, você pode ler na sua casa sobre isso. Jacó também abençoou Efraim e Manassés, seus netinhos, os filhos de José, através da sua imposição de mãos por meio de uma palavra profética extraordinária, liberada da boca do patriarca Jacó. Está lá em Gênesis 48, versículo 14. Moisés também comissionou a Josué, impondo-lhes as mãos sobre ele, transmitindo-lhe a sua glória, a autoridade e a sabedoria que ele havia recebido da parte do Senhor. Nesse caso aqui vemos uma transferência de liderança, uma transmissão de uma medida de sabedoria, de honra, para permitir que José, o filho de Num, se tornasse um líder principal, líder proeminente do povo de Israel na conquista da terra de Canaã. Você pode ver isso em Deuteronômio 34, versículo 9, e Números 27, de 15 a 23. E em Josué também 1, 16 a 17. Mas aí surge uma pergunta: será que no Novo Testamento existem razões para a imposição de mãos? E nós vamos ver pelo menos 5 razões que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, na nova dispensação, na nova aliança, para que eu e você possamos exercer esse ministério tão frutífero, tão abençoado, tão abençoador, chamado imposição de mãos. Em primeiro lugar, para ministrar a cura em favor das pessoas. Jesus, toda vez que curava enfermos, colocava sobre eles as suas mãos e os curava. É o que diz Lucas 4:40, Lucas 13:13, você vê em várias partes do Evangelho Jesus fazendo isso. Outra coisa, a Bíblia ensina lá em Tiago 5:14 a 16, se estava alguém enfermo, os presbíteros deveriam ungir os enfermos com óleo e orar para a cura daquele que estava sofrendo, enfermo ou com alguma dificuldade física. Tiago 5:14 a 16. Os crentes também são encorajados a ministrar a cura, impondo-lhes as mãos, conforme nós lemos lá em Marcos 16, 17 e 18, Atos 9, 17, Atos 19, a fim de ministrar a cura em favor de outras pessoas. Segundo ponto, segunda razão no Novo Testamento para a imposição de mãos é para ministrar a bênção do Senhor em favor de outras pessoas. Jesus, por exemplo, colocou as crianças no seu colo, abençoou as crianças e impôs as mãos sobre elas, orando sobre elas e as abençoando. Nós vemos isso lá em Marcos 10, de 13 a 16. Jesus também põe a mão sobre o João, ali no início de Apocalipse 1:17, dizendo: não temas. Jesus ministrando a sua bênção em favor do apóstolo João na grande revelação do Apocalipse diante de Deus. Terceira razão no Novo Testamento para a imposição de mãos, para ministrar o batismo com o Espírito Santo em favor de outras pessoas. Os crentes em geral, os líderes em particular, eram envolvidos nessa ministração de imposição de mãos, a fim de que os crentes que haviam se batizados e aqueles que estavam entregando a sua vida e o seu coração para Jesus recebessem uma unção extra, um plus de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a capacitação sobrenatural através do batismo no Espírito Santo com imposição de mãos. É o que nós vemos em Atos 8, 14 a 24, aqui o exemplo é o apóstolo Pedro. Atos 9, de 10 a 17, aqui é Ananias com relação ao apóstolo Paulo. E vemos também Atos 19, Paulo fazendo isso aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Eles já tinham sido batizados com o batismo de João, o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, mas ainda não estavam batizados com o Espírito Santo. Então Paulo chega no meio deles, eram apenas 12 homens, ministra sobre eles e fica ali pelo menos 2 anos e 3 meses ministrando na escola de Trajano, fomentando novas lideranças que depois sairiam por toda a terra pregando o evangelho, fomentando e ao mesmo tempo semeando o evangelho de Jesus nas diversas comunidades do cristianismo.
Quarta razão, no Novo Testamento para imposição de mãos, preste atenção, para ministrar os dons espirituais. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 até o versículo 11, nós vemos os dons sobrenaturais, as operações, os ministérios de poder de Deus através do Espírito Santo, que Deus derrama a cada um conforme lhe apraz. Mas esses dons espirituais muitas vezes também eram derramados sobre as pessoas através da imposição de mãos, da liderança orando em favor dos crentes e Deus derramando pelo Espírito Santo esses dons espirituais através da imposição de mãos, quando ministramos em favor dos irmãos, né, em Cristo Jesus, Jesus vai derramando dons que são presentes de Deus, a fim de edificarmos a igreja para o louvor da sua glória. Tudo isso com imposição de mãos é o que nós vemos em Romanos 1:11, 1 Timóteo 4:14 e 2 Timóteo 1:6 para ministrar dons espirituais. E a quinta razão no Novo Testamento para imposição de mãos é para comissionar uma pessoa para um trabalho específico no reino de Deus. Os obreiros do Senhor, que são separados para uma obra específica, recebem essa imposição de mãos dos seus líderes, uma unção especial, a fim de levar a cabo aquele trabalho que o Senhor os comissionou. Está lá em Atos 13, 2 e 3. Esse comissionamento, por exemplo, dos diáconos, em Atos 6, de 1 a 6, também envolvia a imposição de mãos pela liderança da igreja. A igreja escolhia homens cheios de fé, homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo para assumirem os papéis de liderança na igreja. Amém? Coisa tremenda, a fim de comissionar uma pessoa para o trabalho específico. Então, essas são as 5 razões que a Bíblia Sagrada revela para que possamos impor as mãos sobre as pessoas. Primeiro, para ministrar cura. Segundo, para ministrar a bênção do Senhor. Principalmente os pais, né, quando oram pelos filhos, marido pela mulher, a mãe pelos filhos também, impondo as mãos, abençoando, para ministrar a bênção de Deus, é a segunda razão. Terceira, para ministrar o batismo com o Espírito Santo. A quarta, para ministrar os dons espirituais. E a quinta razão, para comissionar, separar pessoas para um trabalho específico, seja da liderança espiritual de uma igreja, pastorado, presbíteros, né, diáconos e os 5 ministérios descritos em Efésios 4, capítulo 11, tá? São alguns exemplos daquilo que nós vamos estar mencionando. E no próximo vídeo vamos continuar num segundo momento falando mais sobre a doutrina da imposição de mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual nesse dia, nesse início de semana, você aprendendo com Deus as coisas espirituais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nessa quarta-feira, às 20 horas, temos um culto especial na Dr. Camargo 4555. O endereço está aqui no link de descrição. Aqui debaixo também tem um link de como todas as informações para que você possa contribuir conosco, também está aqui à disposição, display na tela, para que você possa semear, contribuir conosco nesse ministério tremendo de cuidado de vidas, ministério pastoral, pregação da palavra. Faça isso, irmão. Se levante como um cooperador fiel e venha estar conosco também na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, Paraná, aqui pertinho da Aviação Umuarama, pertinho do Posto Brasil, na frente da Unitron. Aqui estamos na quarta-feira, às 20 horas. No sábado, às 19 horas, teremos o pastor Irã Góes ministrando para nós. No domingo, também, às 19 horas, ele vai estar ministrando. E no domingo de manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que você tenha um dia tremendo debaixo da bênção, da graça e da unção do Senhor. Dá um joinha, compartilha esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.